gente vai fazer aqui uma massa pão de ló, tá? Por quê? Porque esse bolo, ele é gelado, né? Os potinhos, eles ficam geladinhos na geladeira. E aí, quando a pessoa vai comer, essa massa, ela tem que estar molinha, né? Porque se for uma massa amanteigada, ela já é uma massa mais firme. Poderia ser uma massa à base de óleo, que nesse pão de ló a gente vai colocar um pouco de óleo para dar mais umidade nessa massa. Então, é uma massa pão de ló maravilhosa que eu vou ensinar a vocês, tá? E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa bater esses ovos para espumar, né? Então, é através, esse método da massa pão de ló é o método espumoso, tá? Então, a gente bate as claras, acrescenta as gemas, acrescenta o açúcar, bate bem, deixa firme e depois a gente acrescenta os líquidos e os secos, intercalando, misturando na mão, tá? Vou fazer todo esse processo aqui com vocês. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu tenho aqui 200 gramas de ovos, tá? Isis, quanto que dá isso? Dá 4 ovos. 4 ovos grandes, tá? Que é aquele que a gente encontra aí no supermercado, que tem 50 gramas cada ovo. Em média, tá? 50 gramas cada ovo. Então, vai dar aqui 4 ovos. Se você usar um ovo menor, você vai aí colocar até chegar nos 200 gramas. Por isso, a importância da balancinha também. Então eu venho aqui, ó, eu gosto de separar as claras das gemas, tá? Quem quiser bater tudo junto pode também, dá certo, mas é um costume, tá? Isis, como que eu faço para essa massa não ficar com cheiro de ovo, com gosto de ovo, né? Então vocês vão usar ovos frescos, sempre importante usar ovos frescos, que não vai ficar, tá? Mas quem encucar e quiser ainda peneirar, pode peneirar as gemas para tirar aquela pelinha. A gema tem uma película que vocês podem peneirar para não ficar com esse gosto, mas se usar ovos frescos, não vai ficar, beleza? Então eu venho aqui, ó, e vou bater as minhas claras. Então vamos lá. Minhas claras já estão prontas, né? No ponto aqui já estão bem firmes. E eu vou acrescentar as gemas, tá? Então, ó, venho aqui as minhas eu não peneirei. Então eu coloco as gemas apenas para incorporar aqui as claras. E agora eu vou acrescentar o açúcar, tá? Eu estou usando o açúcar refinado. Pode ser o cristal, pode ser qualquer açúcar que você queira colocar. Então, Isis, eu quero colocar açúcar demerara, eu posso? Pode, na mesma quantidade. Eu quero colocar açúcar mascavo, eu posso? Posso, lógico. Esses açúcares têm o seu gostinho particular. O mascavo, o demerara, né? São açúcar mais bruto, não foi refinado do jeito que é o açúcar refinado. O açúcar mascavo, por exemplo, é o açúcar mais bruto que a gente tem. Então, pode colocar, Isis, eu quero fazer uma massa diet sem o açúcar. Então, vocês podem colocar o xilitol, por exemplo, que é um adoçante, ou o eritritol, que é na mesma proporção do açúcar. Então, vai colocar tudo na mesma quantidade, tá? Que é 250 gramas. Então, lembrando, pode colocar qualquer açúcar, beleza? Então, aqui eu vou colocar esse açúcar aos poucos. Eu deixo a minha batedeira aqui no mínimo e vou acrescentando, ó. Então, vocês podem contar aí 1 minutinho batendo com o açúcar, tá? 1 minuto apenas. E agora, a gente vai intercalar, tá? Os líquidos e os secos. Os secos, a gente sempre peneira a farinha, o chocolate em pó, tudo para oxigenar, que vai ter um desempenho maior para aquele bolo não ficar embatumado, tá? E para tirar qualquer resíduo, às vezes tem uma bolinha na farinha, no cacau, principalmente no cacau. Então, é importante a gente peneirar. E aí, então eu tenho aqui já peneirado a minha farinha de trigo sem fermento, eu gosto de usar, mas quem for usar com fermento, é só não acrescentar o fermento no final, tá? Então pode usar? Pode usar.
E aqui eu tenho cacau em pó, é o 100% cacau. Se quiser usar um cacau, um chocolate 50%, pode usar o 50%. Não vai usar o 35% porque é muito fraco em cacau. Então ele vai ficar, tem mais açúcar do que cacau. E aí não vai ficar aquela massa muito clarinha e muito doce porque tem muito açúcar. Então eu gosto de usar o cacau mesmo, 100% cacau, ou o alcalino ou o natural, né? Porque o cacau ele é alcalino ou natural. Pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. E aí, então, aqui, ó, a gente faz essa intercalo seco. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha e aqui eu tenho 60 gramas de cacau. Se eu for fazer a massa branca, eu pego essas 60 gramas de cacau e coloco só de farinha, tá? Então vão ser 260 gramas de farinha e não vai acrescentar o cacau. Então aqui eu tiro essas 60 da farinha e coloco em cacau. Beleza? Então eu tenho 200 gramas de farinha, 60 gramas de cacau. Mas não se preocupem, porque tudo isso vai estar no material que vocês vão receber, tá? No PDF. Então aqui, ó, eu venho... Já vou incorporando, tá? É uma massa mais levinha, então a gente tem que ir mexendo aqui delicadamente, sempre indo de baixo para cima. Ó, vou colocando o meu cacau, tá? E mexendo assim, ó, de baixo para cima. Sempre fazendo esse movimento para ir incorporando tudo aqui dentro. Então eu acrescento aqui o meu leite. E sempre a gente vai mexendo, ó, incorporando bem, tá? Meu forno já está lá pré-aquecido, tá? Então essa massa é importante estar com o forno pré-aquecido, porque ele cresce, né? Esse pão de ló, ele sempre cresce através da aeração das claras, tá? Então é importante que já entre no forno e já comece a fazer o efeito. Então sempre coloquem a massa pão de ló no forno pré-aquecido, tá? Então aqui eu agreguei o meu leite, então 150 ml de leite ou 150 gramas, tá? Dá na mesma, pode colocar. E eu tenho aqui óleo, tá? Que vai dar uma umidade nesse meu pão de ló. Então eu tenho aqui 50 gramas de óleo, tá? Ó. Ou pode pôr 50 ml também. Então aqui, ó, eu venho, misturo, dou aquela agregada aqui na minha massa, sempre mexendo, ó, da mesma maneira, ó, venho aqui embaixo, dou uma rodadinha, ó, venho aqui embaixo. Por isso a tão importância do fouet nessa hora, tá? E eu venho aqui, gente, ó, e já coloco o meu fermento em pó, tá? Eu gosto de usar a marca Royal, Pó Royal ou Dr. Oetker, tá? São as marcas que eu uso, mas é aquele fermento em pó, fermento químico, tá? Que a gente usa para bolo. E eu tô usando 15 gramas de fermento em pó para essa massa. Tudo aqui muito agregado, essa massa linda que tá. E eu vou colocar na minha forma já untada lá, linda, maravilhosa, que tá untada com o desmoldante. Ó, nessa hora eu venho aqui com o meu pão duro, ó, que pega tudo. Esse pão duro não tem nem mais como o marido, as pessoas virem. Ai, deixa eu raspar o bol, né? Aquele fundinho da massa que é uma delícia. Não tem mais jeito não, ó. Pão duro agora pega tudo. Então é uma beleza isso aqui, gente. Aí a gente vem aqui, ó.
aqui, ó. Só espalho ela aqui pro cantinho para ficar bem certa. Tenho aqui a minha massa já toda na forma. E agora a gente vai levar no forno. O meu forno é um forno elétrico, tá? Eu uso ele a 140 graus. Geralmente em forno elétrico a gente usa a 160, mas eu descobri que no meu é melhor a 140. Forno convencional a gás eu indico 180 graus. Então é muito importante a gente conhecer o nosso forno para que a gente tenha as nossas massas assim perfeitas, a gente não tem aquele problema, ficou muito seca, ficou... Então faça um teste, é importante, porque eu não conheço de todo o forno, então a gente precisa fazer o teste com o que a gente tem, tá? Essa massa no meu forno demora mais ou menos 35 a 40 minutos. Então vocês vão ver, coloca ali o palitinho no meio, tira, ele sai limpinho, só não deixa essa massa ficar ali ressecando, porque depois não fica legal, fica uma massa seca. Então a gente tem que tomar cuidado, deixar essa massa ter aquela umidade que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá! A nossa massa ainda tá assando, mas eu vim mostrar pra vocês uma coisa. Eu já preparei uma massa branca e uma massa de chocolate. Eu fiz essas massas ontem, porque eu fiz questão de mostrar para vocês como que elas ficam, né? Até porque a massa branca a gente não fez aqui em vídeo, mas é o mesmo processo. Então, a gente tem a massa branca e a massa de chocolate. Eu quis mostrar como que eu embalo essas massas para ficar de um dia para o outro, ou 2 dias se a gente for usar, ou até 3 dias, não tem problema, tá? Essas massas podem ficar embaladinhas e daí a gente usar. Vocês podem também congelar essas massas por até 60 dias, sem nenhum problema, tá? Se quem tiver espaço, é muito importante a gente usar também esses freezers, porque isso facilita a vida da gente, né? A gente consegue ter uma produção aí muito mais acelerada, tá? Bom, e aí como que eu faço? Tirei do forno, deixo esfriar, tá? Deixo esfriar um pouquinho para desenformar, não deixo esfriar totalmente para desenformar, senão depois fica mais difícil para desenformar. Então, deixa ficar até o suficiente que você consegue encostar e consegue virar a forma sem problema nenhum de sentir a mão de queimar, tá? Então, tá morninho ali, desvira o bolo, desenforma ele, espera esfriar para poder embalar desse jeito. Então, como que é embalado desse jeito? É em plástico filme, tá? Então eu pego o plástico filme e dou aí uma volta até ficar todo assim, ó, todo fechadinho, tá? Tudo bem embaladinho. Então, pessoal, agora eu corto essa massa aqui ao meio, tá? Para quem não quiser cortar ao meio, falar, não tenho muita demanda ainda, eu tô começando, eu quero fazer para testar, faça meia receita. Faça a minha receita, coloca na forma, aí você não vai precisar cortar. É que dessa forma a gente otimiza a nossa produção, então a gente consegue produzir mais, tá? E isso é muito importante para quem quer realmente lucrar, mas tá começando sem problema. Aqui eu tenho essa ferramenta para cortar o bolo, dividir ele ao meio. Ah, Isis, mas eu não tenho essa ferramenta, até nem falei sobre ela no começo, porque não é obrigatório. Você pode pegar uma faca, tá? Uma faquinha de serra, e cortar aqui, tá? É que facilita e também tem um preço legal, tá? Então vocês podem adquirir. Ah, Is, mas eu tô começando, não quero. Por isso que eu já não vou falando, porque tudo a gente vai adquirindo com o tempo, tá? O que eu falei ali é o que vocês precisam realmente para começar. Mas as coisas a gente vai adquirir, a gente não precisa adquirir tudo, tá? E não tem muita coisa. Para o bolo no pote é só isso mesmo, tá? Agora, essa ferramenta aqui, ela ajuda a cortar o bolo ao meio, então para ter as fatias bem perfeitinha. Aqui, ó, a gente vem, eu só vou serrando, tá? Vou serrando, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, sempre mantendo esse meu fatiador aqui na mesa. Aqui eu tô deixando com a altura certinha pra ficar as 2 camadas, tá? Então, pra ficar bem aqui no meio. E agora aqui eu vou tirar essa minha parte de bolo, né? Essa parte de cima que a gente vai usar para os nossos potinhos. Então eu vou pegar uma outra bandeja para a gente colocar aqui em cima. Aqui, ó, pego, segura a minha massa aqui. Essa massa é sensacional, tá, gente? Façam porque
Vocês podem usar para bolos de aniversário, tá? Pode fazer bolos recheados, essa massa é excelente, tá? Aqui então eu tenho a minha massinha, tá? E tenho essas duas partes. Então eu tenho duas partes iguais. E o que que eu vou fazer? Eu vou já cortar os quadradinhos, já deixo cortado tudo, já deixo tudo cortado, para depois eu usar nos potes, tá? Vocês podem até congelar assim cortadinho, que é maravilhoso. Pode deixar na geladeira e vão usando conforme a produção de vocês, tá? Então eu vou cortar aqui e já vou mostrar. Cortador, né? Ele tem 5x5, aquele que eu mostrei para vocês. Então esse aqui é super fácil de encontrar. Vocês vão cortar os bolinhos, por quê? Porque eu uso esse pote de 220 ml, esse pote quadradinho que é o mais tradicional para bolo no pote, tá? Tem outros milhões de embalagens de bolos no pote, vocês podem usar a que vocês quiserem, tá? E aí vocês vão cortar conforme aqui dentro, conforme ele fica. Então aqui dentro o meu bolinho encaixa direitinho aqui. Aí se vocês forem usar um outro tipo de pote redondo, o que for, vocês vão cortar conforme o potinho de vocês, tá? Então aqui, ó, só para mostrar, eu venho aqui e aperto. E ó, eu tenho os quadradinhos já certinho. Eu não gosto de esfarelar a massa. Por quê? Porque senão esse bolo no pote não fica bolo no pote, vira um pavê. Vira uma coisa totalmente molenga. E aí perde a característica do bolo no pote. Então, bolo no pote a gente tem que sentir as camadas deliciosas de recheio e de bolo também, tá? Então, é com o bolo inteiro que a gente usa o bolo no pote. E a gente vem aqui, ó, coloca a nossa camada aqui no fundo, ó. Ficou certinha no meu potinho, tá? Então é assim que eu corto todas as minhas massas. Ele ficando aqui justinho, certinho no meu copo. Sem ficar apertando nada, ó. Ele sai tranquilo, tá? Só que essa parte da montagem eu vou falar no terceiro dia, tá? Então não percam a aula do último dia, que é na quarta-feira, tá? Então aqui, ó, é só isso que vocês vão fazer. Agora eu vou pegar o meu bolo, que acabou de ficar pronto, acabou de sair lá do forno, e eu vou vir mostrar pra vocês como que a gente desenforma esse bolo, tá? Tcharam! A nossa massa que linda, super úmida, super macia. Façam essa massa e amanhã já me contem como que foi o resultado de vocês. Eu adoro saber quando vocês já colocam em prática, eu fico muito feliz, tá? E aí aqui, gente, a gente vai cortar, né, essa massa ao meio, conforme eu acabei de demonstrar para vocês. Depois pega o cortador quadradinho ou o cortador que vocês tiverem para fazer conforme a embalagem de vocês. E coloquem essa maravilha aqui, façam, já começam a produzir essa massa, depois vocês me contem, beleza? E olha só, amanhã a gente vai fazer um doce super tradicional nos Estados Unidos, né? Uma sobremesa maravilhosa que chama Banana Pudding. E a gente vai transformar ele nesses potinhos maravilhosos, nos bolos no pote. Então, é uma sobremesa que ganhou o coração dos brasileiros e que está fazendo o maior sucesso. Então, eu quero que vocês não percam essa aula de amanhã. Também vou ensinar uma mousse de Nutella que vai compor o nosso pote de ninho com Nutella, que eu vou ensinar na terceira aula, tá? Então não percam a aula de amanhã, que tá imperdível, e a aula de quarta-feira, que eu vou ensinar a vocês a montar esses potes, vou ensinar a vocês precificarem. Então tem muita coisa, vai falar de embalagem, tem muita coisa aí por vir, então não percam, beleza? E eu preciso confessar uma coisa para vocês. Os bolos no pote sempre foram campeões de vendas na minha produção. E é com muita satisfação que eu compartilho esse material hoje com vocês. E o que me deixa mais motivada e feliz em continuar fazendo esses cursos gratuitos para vocês é porque eu vejo o tanto de gente, tantas mensagens que eu recebo de pessoas dizendo que estão conseguindo sair da depressão devido aos nossos cursos gratuitos e motivadas com a confeitaria. Então, assim, isso me deixa muito feliz em continuar seguindo e fazendo esses cursos para vocês. Então, eu quero que você
acredite em você, que você siga em frente, vai à luta, porque o que a gente precisa é ter a força de vontade. Eu sei que tem muitas pessoas nesse meio do caminho que vão te dizer que você não é capaz, que isso não vai dar certo. Na verdade, essas pessoas queriam ter a coragem que você está tendo de ir lá, meter a cara e fazer, mas na verdade elas adoram criticar, então não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada, né, e só tá ali para te colocar para baixo. Então não deixe isso te afetar. Acredite em você, se olhe no espelho hoje e fala: eu sou capaz e eu vou conseguir, tá? Então eu quero que você tenha esse compromisso comigo, beleza? E uma outra coisa que eu sei que tem muita gente que já tá aqui esperando, já tem muito tempo, já tem meses, né, alunas minhas aí, esperando pelo curso de bolos no pote, né, a minha apostila completa de bolos no pote. Então eu desenvolvi esse material para vocês e amanhã a gente vai abrir as vagas, tá? Para essas alunas, serão apenas 100 vagas para entrar no nosso grupo de alunas VIP, tá? Então eu quero que quem tiver interessado, amanhã entre em contato com a gente, vai ser passada todas as informações, amanhã eu vou passar todas as informações também sobre a nossa apostila completa. Então, se você tiver interesse, você entra em contato com a gente, beleza? E não perca a aula de amanhã. Se você acordou meio tristonho, quando você estiver meio triste, com alguma coisa que está te deixando para baixo, já levanta a cabeça, mete o pé, vai na fé, que é o lema aqui da nossa música, não se esqueça disso. E alegria sempre, positividade sempre, para as coisas sempre fluírem da melhor maneira possível, tá? E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Chef Isis Alvarez, o meu YouTube também e o meu Facebook também. A gente sempre posta bastante novidade, sempre posta sobre os cursos gratuitos, então eu espero todos vocês sempre juntinho aqui comigo. Tá bom, pessoal? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Pega essa cabeça!